Hoje a gente vai conversar sobre o treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga na saúde cardiovascular de idosos. Bem, talvez esses termos que eu acabei de usar tenham ficado muito complexos de você entender, principalmente se você é leigo, então eu vou tentar simplificar para facilitar o teu entendimento. Basicamente o que a gente vai ver hoje aqui é musculação com restrição de fluxo sanguíneo, e eu vou te explicar o que é restrição de fluxo sanguíneo. Então, musculação com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga na saúde cardiovascular dos idosos, ou seja, na saúde do coração, das artérias, das veias, enfim. O que vem a ser a musculação com restrição de fluxo sanguíneo? Eu pego um manguito, pode ser um manguito de pressão, daqueles que você mede a pressão arterial, e você coloca na região proximal de um determinado membro. Pode ser o membro superior, pode ser o membro inferior. Você coloca aquele manguito, você infla ele, ou seja, faz uma certa pressão. Essa pressão, ela faz uma oclusão parcial ou total do fluxo sanguíneo. E aí você começa a treinar musculação, por exemplo, com restrição de fluxo sanguíneo. Essa restrição ela pode ser parcial ou total. E aí vários estudos científicos têm verificado que o uso dessa estratégia de treinamento, que é a restrição de fluxo sanguíneo na musculação, utilizada com baixas cargas, ou seja, cargas levinhas, ela promove ganhos significativos na força e na massa muscular. A literatura afirma isso consistentemente, principalmente quando nós falamos em ganhos de massa muscular. E os ganhos de massa muscular proporcionados pelo treinamento com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga é semelhante a quem treina com cargas altas sem restrição. E você não ouviu errado. O ganho de massa muscular, a hipertrofia muscular proporcionada pelo treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga é semelhante a quem treina com cargas altas sem a restrição de fluxo sanguíneo. No entanto, quando nós falamos em ganhos de força, os resultados são contraditórios, o que significa dizer que alguns estudos apontam para um lado e outros estudos apontam para outro. E essas variações de resultados, onde alguns estudos mostram que há ganhos de força significativos e outros estudos mostram que não, acontece devido aos métodos de estudo, ou seja, a forma como esses estudos foram montados. E aí tem o protocolo de treinamento da musculação, tem a pressão de oclusão, que foi feita lá no estudo, a quantidade de pessoas envolvidas no estudo, se eram pessoas treinadas, se eram jovens, se eram idosos, o tratamento estatístico utilizado nesse estudo, o tempo de intervenção, enfim, tem uma série de fatores que podem influenciar os resultados, por isso que muitos resultados apontam para um lado e outros resultados apontam para outro. Então, nós já sabemos de forma consistente que o treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga promove ganhos significativos na massa muscular. Inclusive, existem estudos com idosos. Mas aí você pergunta, tá, mas peraí, e será que esse tipo de treinamento não faz mal, não? Será que eu posso utilizar essa estratégia de treinamento em idosos? Isso não faz mal para o coração, não faz mal para as artérias, para as veias, para a função das artérias? Faz algum mal sob o ponto de vista cardiovascular? Bem, vou começar a responder essa questão, porque foi exatamente com essa intenção de responder essa pergunta que pesquisadores chineses publicaram um estudo no ano de 2022. Vou colocar o estudo aqui para você ver. Esse estudo ele foi publicado por pesquisadores lá da Universidade de Xangai e foi uma meta-análise. Que é uma meta-análise de uma forma muito resumida. O que é uma meta-análise? Meta-análise é quando você pega vários estudos que investigaram um determinado tema, você junta todos esses estudos, faz um tratamento estatístico e a partir desse tratamento estatístico você emite uma conclusão. Então os resultados apontam para cá ou apontam para cá. Enfim, isso basicamente é uma meta-análise. E aí o que foi que eles fizeram? O que esses pesquisadores chineses fizeram? Eles pegaram 12 estudos que investigavam os efeitos do treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga na função cardiovascular de idosos. E aí eles pegaram 12 estudos, que investigavam exatamente isso. Juntando esses 12 estudos, dava um total de 378 idosos. Grava bem esse número e eu vou falar lá no finalzinho do vídeo. 378 idosos quando juntou esses estudos todos, esses 12 estudos.
E aí, o que é que eles verificaram? Em primeiro lugar, eles verificaram que o treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga elevou mais a frequência cardíaca, a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica quando comparado ao treinamento resistido com carga baixa. O que é que isso significa? Se tu pegar um treinamento resistido, uma musculação com a cargazinha baixinha, e pegar um outro protocolo de musculação, também com a carga baixa, só que agora com restrição de fluxo sanguíneo, esse protocolo com restrição de fluxo sanguíneo e carga baixa vai elevar muito mais a frequência cardíaca, a pressão arterial sistólica e diastólica do que o outro protocolo de musculação que foi feito com carga baixa, mas sem a restrição de fluxo sanguíneo. E esse resultado ele já era esperado, porque realmente quando a gente compara um protocolo de treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga com um protocolo de treinamento resistido com a carga baixa, mas sem a restrição, esse protocolo com restrição de fluxo sanguíneo ele realmente promove um estresse cardiovascular maior, ou seja, é esperado que a frequência cardíaca se eleve mais e, como consequência, pressão arterial sistólica e diastólica. No entanto, quando se comparou o treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo com o treinamento resistido com carga alta, essas respostas elas foram semelhantes, ou seja, as respostas da frequência cardíaca, pressão arterial sistólica e diastólica foram semelhantes. O que é que isso significa? Que o treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga promove um estresse cardiovascular semelhante ao treinamento resistido com carga alta sem a restrição. Ou seja, ele realmente eleva bastante a frequência cardíaca, a pressão arterial sistólica e diastólica. Mas os resultados não pararam por aí. Esses pesquisadores verificaram que o treinamento resistido à musculação com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga promoveu quedas significativas na pressão arterial de repouso. O que significa que esse tipo de intervenção promoveu uma hipotensão pós-exercício crônico, ou seja, um melhor controle da pressão arterial, o que é um ponto importante quando nós pensamos no tratamento da hipertensão arterial ou na prevenção da hipertensão arterial em indivíduos idosos. Esses resultados foram verificados em indivíduos idosos. Além disso, eles verificaram que esses idosos tiveram melhoras na dilatação mediada pelo fluxo. Deixa eu te explicar o que é dilatação mediada pelo fluxo. Está aqui tua artéria, e aí você tem o fluxo sanguíneo, né? O sangue circula aqui. Quando você aumenta a intensidade desse fluxo sanguíneo, a velocidade desse fluxo sanguíneo, devido, por exemplo, ao exercício físico, é normal que tua artéria se dilate. Isso é chamada dilatação mediada pelo fluxo. Se tua artéria se dilata pouco ou simplesmente não se dilata, nós podemos dizer que a tua função vascular ou que tua função endotelial ela já está comprometida. Isso é um ponto importante para o aparecimento de doenças cardiovasculares, de eventos cardiovasculares e de mortalidade por doenças cardiovasculares. Quando ela se dilata numa medida apropriada, ou seja, ela tem uma complacência legal, né? Ela se dilata bem, isso é um ponto positivo no que diz respeito à tua saúde cardiovascular. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Então observe que nós verificamos, esse estudo verificou que o treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga elevou mais a frequência cardíaca, a pressão arterial sistólica e diastólica, portanto promoveu um estresse cardiovascular maior, promoveu quedas na pressão arterial, que é um ponto importante para o tratamento da hipertensão ou prevenção da hipertensão em idosos, né? Ou seja, promoveu um controle pressórico melhor, né? A pressão ficou melhor controlada no repouso e melhorou a dilatação mediada pelo fluxo. Ou seja, utilizando esse estudo, nós podemos pensar o seguinte: então o treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo é bom para o sistema cardiovascular dos idosos. Ele não causa danos, porque, poxa, melhorou a pressão arterial, claro, causou um estresse cardiovascular maior, mas melhorou a pressão arterial, melhorou a dilatação mediada pelo fluxo, então posso aplicar a musculação com restrição de fluxo sanguíneo para os idosos. Calma, porque isso que eu falei para vocês não é um consenso. Esse estudo teve alguns problemas. Em primeiro lugar, os resultados são contraditórios. O que é que significa? Eu sempre falo isso, né? Nós temos estudos apontando para um lado e nós temos estudos apontando para outro lado, né? Por exemplo, existem estudos mostrando que vários estímulos de treinamento resistido com restrição do fluxo sanguíneo e baixa carga, quando você é submetido a repetidos estímulos com essa técnica de treinamento, você tem adaptações funcionais e estruturais positivas nos vasos sanguíneos, como, por exemplo, melhora da função das células endoteliais e remodelamento estrutural das artérias.
o que é bom sob o ponto de vista cardiovascular, é bom para a saúde dos idosos. Mas os estudos são controversos, existem estudos apontando para outro lado. E esses estudos que apontam para outro lado, eles demonstram que o treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo em idosos, sabe o que ele causa? Ele causa hiperatividade do sistema nervoso simpático, o que inevitavelmente você tem aumentos significativos na pressão arterial, na frequência cardíaca e na pressão arterial. Então essa hiperatividade do sistema nervoso simpático causa aumento na pressão arterial, na resistência vascular periférica, o que vai também aumentar a pressão arterial, principalmente a sistólica, a diastólica também, né? A resistência vascular periférica é a dificuldade com que o sangue flui pelas paredes dos vasos, dentro dos vasos sanguíneos. Então, se você aumenta a resistência, esse fluxo fica mais dificultoso de passar. Como consequência, o coração tem que se contrair com muito mais força e aí a pressão sobe. Além disso, estudos têm demonstrado que esse tipo de treinamento causa danos à função vascular dos idosos. Então, claro, tem estudos mostrando pontos positivos, mas também tem estudos mostrando pontos negativos. Veja, você tem hiperatividade do sistema nervoso simpático, como consequência, aumenta a pressão arterial, aumenta a resistência vascular periférica e danos à função vascular dos idosos. No entanto, nós temos também estudos mostrando melhoras na função vascular, na circulação periférica, o que é um ponto importante, por exemplo, para prevenção de trombose, para prevenção da claudicação intermitente, que é uma doença arterial periférica. Você tem melhora na complacência arterial venosa. Consegue perceber que nós temos resultados contraditórios? Nós temos resultados de estudos apontando para resultados positivos, mas também nós temos estudos apontando para resultados negativos. Tem um outro ponto importante desse estudo, em que nessa meta-análise foram incluídos apenas 12 estudos, totalizando 378 idosos. Quando você faz uma conta rapidinho, isso dá aproximadamente 31 participantes para cada estudo. O que é que isso significa? Que são estudos pequenos. Qual o problema dos estudos pequenos? É que o poder estatístico desses estudos são pequenos, são fracos. Você tem um poder estatístico fraco, pequeno, o que dificulta a extrapolação dos resultados para todo mundo, para a população em geral. Então veja, esse estudo, essa meta-análise que eu apresentei para vocês, ela apresentou resultados positivos em relação ao uso do treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga para os idosos. Eles tiveram um estresse cardiovascular maior, mas a pressão arterial de repouso ficou mais controlada e a dilatação mediada pelo fluxo foi melhorada. Então você pega o resultado desse estudo e você diz, então, serve, dá para usar. Não, não dá, porque nós temos resultados contraditórios. Da mesma forma que nós temos estudos apontando para um lado, ou seja, que melhora a função vascular, que melhora a pressão arterial, que melhora a complacência das artérias, melhora um monte de coisa. Nós temos estudos mostrando, por exemplo, hiperatividade do sistema nervoso simpático, com aumento da pressão arterial, aumento da resistência vascular periférica, inclusive danos arteriais. Então veja, como nós temos resultados contraditórios, apontando para diferentes direções, qual o conselho mais prudente que eu te dou? Idoso pode utilizar o treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo? Eu, particularmente, prefiro utilizar o treinamento resistido tradicional, musculação tradicional, que pode ser feita com carga leve, com carga moderada e com carga alta. Até que tenhamos mais estudos, com mais pessoas, com poder estatístico maior, estudos muito mais bem controlados, afirmando resultados mais sólidos. Porque, por hora, o que nós temos de forma consistente é que a musculação sem a restrição de fluxo sanguíneo, feita de forma tradicional com cargas leves, moderadas ou altas, pode e deve ser aplicada em idosos, porque eles têm vários benefícios, como por exemplo ganho de força, ganho na massa muscular, perda de gordura corporal, aumento da massa óssea, melhora da pressão arterial, melhora do controle glicêmico, melhora da qualidade de vida, enfim, uma série de benefícios. Então, para encerrar a história aqui, é para aplicar treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo em idosos? Por enquanto, não. Faz mal? Não sei te dizer, porque estudos apontam para um lado, outros estudos apontam para outro. Até que tenhamos um consenso, a minha recomendação é que idosos devem se envolver com treinamento resistido feito de forma tradicional. Ok? Então espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.